Você está assistindo ao programa Café com Direito e eu só tenho que lhe dar os parabéns porque você fez uma escolha inteligente. E essa semana, para brindar a sua inteligência, nós escolhemos 2 temas importantes. Isso se eu não estender um pouquinho esses temas, porque eu vou estar com uma pessoa conhecedora de cada um deles aqui, porque trabalha no dia a dia, além de que ele ainda prepara os seus pares sobre esses temas e mantendo-os atualizados. Eu estou falando aqui de Rogério Fernandes, que é contador, e ele vai falar sobre o Simples Nacional e sobre algo que está, assim, impactando muito, até porque ainda está se discutindo muito agora no nosso Senado, que é a desoneração da folha de pagamento. Rogério, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila. É sempre um prazer em estar aqui e poder discutir essas questões tributárias tão importantes na vida das empresas. Pois é, a gente está aí falando, né, na crise, nós temos um ajuste fiscal. Ninguém melhor do que o contador, né, para dimensionar essa questão. Como é que, eu já dou uma invertida, vamos falar mais, puxar mesmo aqui sobre essa desoneração da folha. Qual foi o objetivo? Quando começou, né, a desoneração? E agora com essa questão do veto, como é que vai ficar? Na realidade, a desoneração da folha, ela veio dentro de uma preocupação do governo, começou em 2011 a vigorar, dezembro de 2011, de proporcionar, ou seja, de gerar mais emprego. Nós temos hoje um grande entrave na geração de emprego, que é o custo Brasil, que é a questão tributária sobre a folha de pagamento. Então, a desoneração da folha, no entendimento e no objetivo do governo, era exatamente no pensamento de que, se reduzindo carga tributária sobre a folha, e aí especificamente a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento, o governo conseguiria estimular as empresas a formalizar mais a mão de obra e, com isso, consequentemente, gerar mais empregos. O objetivo, o pensamento do governo estava dentro de uma linha muito coerente, ou seja, realmente a desoneração ela proporcionaria isso. O que aconteceu foi, na minha análise, a desoneração ela veio com uma série de vícios. A primeira situação é uma legislação que foi muito mal elaborada, né? Trazendo dificuldade de implementação. A desoneração ela trouxe alguns segmentos que, na realidade, ao invés de desonerar, passaram a ter uma oneração, uma maior carga tributária. E quando se fala em desoneração, ela veio, eu diria que, de uma forma pela metade, ou seja, tirou uma contribuição que incide sobre a folha de pagamento hoje, que é 20%, né? E criou-se uma contribuição que varia do tipo de atividade de 1 ou 2% sobre o faturamento. Ou seja, essa desoneração, no meu entendimento, ela teria que ser total. Se você está tirando da folha, não tem que cobrar sobre o faturamento, né? E, por conta disso, houveram uma série de questões de legislação mesmo, ou seja, houve perca de validade de medida provisória, que atrapalhou muito o funcionamento. E agora, recentemente, o governo tentou acabar com a desoneração, porque houve aí um estudo que, na realidade, não se obteve o objetivo de aumentar a contratação, ou seja, a formalização do emprego. O governo tenta novamente tirar a desoneração e o Congresso coloca isso e de forma que o objetivo principal não chegou a ser atendido com a desoneração. Então, eu vi que, em princípio, se tivesse sido condicionado, ou seja, levado para os segmentos realmente que geram emprego, a desoneração ela poderia ter trazido um resultado bem melhor para as empresas. E onde errou? O que poderia ainda ser consertado? Porque nós vemos aí agora no Congresso toda uma preocupação, aí a gente vê pessoas, representantes apresentando projetos e propostas, né, para resolver, para ajudar essa questão do reajuste fiscal. É o ICMS, é o CPMF que quer voltar, né, outra tributação. O que poderia ser feito, na sua análise, em relação à desoneração da folha para que aumente mesmo, né, a contratação de pessoal? O ponto que eu diria que haveria uma melhoria seria ter criado a desoneração sobre o que afeta efetivamente a folha. Ou seja, hoje nós temos uma contribuição previdenciária que, em termos percentuais, fica em torno de 28,8%.
O governo tira 20% dessa contribuição, ainda permite 8,8% sobre a folha de encargo, direto para a empresa, mas em contrapartida, ele cria uma contribuição sobre a receita bruta, que é a CPRB, que varia, dependendo da atividade, de 1,5% até 2%. Isso na regra antiga, até agora, 30 de novembro de 2015, né? Que houve a mudança, uma majoração de alíquotas. Então, o que é que acontece? A gente tem casos lá na empresa que segmentos que estavam na desoneração passaram a pagar mais, porque tinham uma folha pequena e um faturamento grande, alto. Então, essa situação, ela trazia, às vezes, até um aumento de carga tributária. E não era opcional. Não era opcional. E aí eu vejo outra grande situação que, por exemplo, quando se fala em renúncia fiscal, incentivo fiscal, você tem que conceder isso de uma forma opcional. E o governo não, a desoneração não. É um tipo de incentivo fiscal que você é obrigado a tê-lo e em determinados segmentos, a gente tem isso lá em números, houve aumento de carga tributária quando eu entendo que esse benefício fiscal ele deveria vir de forma opcional. Ou seja, você faria seus cálculos e diga, olha, eu quero permanecer, eu não quero aceitar a desoneração, para mim não é interessante ter a desoneração, e aí você fazer a opção sim ou não da desoneração. E qual é a situação com essa mudança agora em novembro? Como vai ser para alguns setores? O texto foi que teve sofreu mais, né, em relação a isso? Houve um embate, e aí a gente acompanhou isso, desde quando o governo encaminhou a medida provisória, o presidente do Senado devolveu, enfim, depois desse embate político dentro do Congresso, conseguiu-se aprovar, que é a Lei 13.161. Essa lei, ela passa a ter vigência a partir de 1º de dezembro de 2015, ou seja, a majoração das alíquotas, mas teve segmento que teve uma majoração de 160%. Uau! Agora, o que é que eu vejo de positivo de agora em diante? A desoneração, ela passa a ser opcional. Então, você tem que fazer cálculo, ver a tua realidade, o empresário, o contador, o profissional que assessora hoje as empresas. Quem já está na desoneração, o que eu aconselho a fazer seria fazer um levantamento do período que está na desoneração e aí você fazer um cálculo com as novas alíquotas e fazer um comparativo do que eu recolhi com a alíquota de 1% e ela passou para 2% ou 1,5%, e aí ver se projetar isso para o futuro e ver se é interessante permanecer. Então, um ponto positivo que eu vejo hoje é que ela passou a ser opcional. Ótimo. O empresário agora ele vai ter o direito de fazer, olha, eu fiz minhas contas, não é interessante ter a desoneração, então eu não quero a desoneração. Esse é um ponto importante. Agora, da nossa realidade, dos segmentos que a gente trabalha hoje na empresa, Sheila, eu te confesso que um segmento que a gente tem um caso concreto lá, que é o comércio varejista, ele já vinha pagando mais na regra da desoneração e vai pagar muito mais, porque teve uma majoração aí de alíquota de aproximadamente 66%. Então, esse aí, no meu caso concreto lá desse cliente, não tem muita conta a fazer. É sair da desoneração, né? E tocar a vida normalmente. E aí, com certeza, vai haver um reflexo para o consumidor, né? A gente espera, tem muitas outras mudanças na parte tributária que a gente pode esmiuçar aqui, principalmente no nosso estado, a partir de janeiro, mas você vai ter que ficar aqui assistindo o programa Café com Direito no canal 27 da NET, na RCTV, que é feito do seu jeito para você. Não saia daí, já a gente retorna no Café com Direito. Estamos de volta com o programa Café com Direito. E essa semana e hoje, especificamente, você está conhecendo um pouquinho mais sobre a desoneração Simples Nacional, mas a gente vai falar de tributação como um todo, porque é a palavra da vez que a gente está ouvindo na imprensa, chama-se o ajuste fiscal, né? E aí a questão, o arroxo fiscal é uma opção que o governo vai ter que ter para poder segurar as contas públicas. Não estão batendo e quem vai pagar a conta, como sempre, é o consumidor, é o cidadão. E nosso convidado Rogério está falando sobre, já começou a apertar em relação que o consumidor vai sentir se essa desoneração, mesmo que essa melhora referente à opção que você mencionou no bloco passado, Rogério, se vai começar a valer em dezembro, vai repercutir no preço do produto que vai chegar até o consumidor em janeiro, por exemplo? Com certeza. Os segmentos, pensar sempre que formação de preço tem
uma parcela muito significativa de tributos, né? Então, qualquer aumento de carga tributária e essa nova concepção que está se dando aí a desoneração, ela vai necessariamente trazer um aumento de carga tributária, isso vai refletir no preço e, consequentemente, chega na ponta que é para o consumidor. Então, sempre que se pensa em aumento de carga tributária, pensando num sistema tributário onde o Brasil, ele tributa na realidade, não tributa a renda, mas tributa o consumo, né? Muito grande. Então, o empresário, quando ele forma o preço, uma parcela significativa é o tributo. E isso tem um efeito cascata, ou seja, a indústria coloca isso para o atacadista forma seu preço, embute novamente uma carga tributária para o varejista, até chegar ao consumidor. Sem dúvida, todo aumento de carga tributária vai chegar lá no final no consumidor. E aí eu vejo que para alguns segmentos também, no caso específico da indústria, que a desoneração ela trouxe um benefício, isso aí tem que ser reconhecido, ela além dessa questão direta para o produto, o preço do produto, essa majoração de alíquota, ela vai consequentemente também diminuir emprego dentro de um contexto de economia que nós já temos aí hoje, de recessão. Eu diria que mais um elemento que vai aumentar o desemprego seria essa questão dessa majoração de alíquota da desoneração. Para a gente aproveitar a oportunidade de estar aqui com um grande profissional na área de contabilidade e conhece assim em números a realidade de muitos empresários no nosso estado, a pergunta é simples, Rogério. Percebe-se um número nesses, eu diria, vamos botar um lapso temporal aqui, nos últimos 6 meses, você percebe um desemprego, ou o nosso estado, por ser um estado atípico de servidores públicos, não teve um impacto tão grande assim, ou no comércio, ou na indústria, na questão, no quesito desemprego? Nós temos percebido, sim, e na realidade um setor hoje, um segmento que tem desempregado muito, é o setor de construção civil, né, que é um setor que depende muito do crédito, né? As demais empresas, a gente observa que há uma manutenção, mas determinados segmentos que têm uma necessidade maior de crédito, ou que têm uma vinculação direta com o governo, a gente tem observado que tem tido sim um aumento considerável já na questão do desemprego. Isso a gente já percebe, é uma coisa perceptível já. Olha, em 2015, a partir de janeiro de 2015, nós tivemos um benefício, e aí eu tenho que falar, e eu sou uma grande defensora e uma encantada pelo Simples Nacional e pelo microempreendedor individual também. E nós, advogados, desde janeiro desse ano, podemos contar com essa opção, né, de tributação. E eu te pergunto, foi vantajoso, já que a gente já está aqui já finalizando o ano de 2015 para os escritórios de advocacia, essa opção? Na realidade, a atividade, os advogados do setor de advocacia, ele foi para o Simples Nacional, mas dentro da tabela do Simples Nacional, ele foi para o anexo 4. Então, o que é que acontece? Tem que fazer uma relação, folha de pagamento e em relação ao faturamento da empresa. As empresas de advocacia que têm uma folha alta, precisam ter um certo cuidado, porque a parte patronal da Previdência, quem está no anexo 4, que é o caso específico dos advogados, não está contemplada dentro do Simples Nacional, né? O Simples Nacional é um composto de tributos e que dentro desse composto de tributo, para algumas tabelas, alguns anexos, o 1, o 2 e o 3 e os demais, com exceção do 4, está incluso a parte da contribuição previdenciária. Então, para quem tem uma folha de funcionários considerável, tem que fazer contas, tem que ter mais cuidado. Quem tem uma folha pequena, em princípio, é interessante sim a entrada para o Simples Nacional. Porque hoje, fora do Simples Nacional, como opção, você teria o lucro presumido, e a tributação do lucro presumido, considerando o ISS mais a parte federal, fica em torno de 16,33%. Então, você começa numa tabela em torno de 6, 7% no Simples Nacional. Então, se for interessante, sim, é vantajoso. Mas essa questão de estar no Simples, estar no presumido, é sempre importante fazer planejamento tributário, fazer conta, e cada empresa tem uma realidade que precisa ser
consultada, analisada para essa tomada de decisão. E está chegando o momento que é agora, na virada do exercício. Agora sim, como eu mesmo falei, e eu tenho um certo encantamento pelo Simples Nacional, ele está sempre em mudança. Nós temos um comitê gestor que está tendo cuidado de procurar sempre fazer adaptações, porque é um campo em que está sempre se descobrindo e ou muitas vezes o próprio ente, muito principalmente o Estado, e ele é muito, às vezes, cruel com o pessoal do Simples Nacional. É aquela história, às vezes parece que ele dá com a mão direita e tira com a esquerda. Teve alguma alteração? Houve algum benefício na prática, principalmente em relação ao Estado? O Simples Nacional, no contexto geral, Sheila, eu considero como uma mini reforma tributária que não se faz e se fala nesse país há 2 décadas, né? Muito importante a questão do Simples Nacional, tem ajudado muito as empresas com algumas situações que precisam melhorar, e eu acho, como você acaba de colocar, tem se pensado, tem se debatido e tem a cada ano melhorado e aperfeiçoado o sistema. Sobre esse aspecto, eu acho que o Brasil avançou, principalmente para quem mais precisa de uma simplificação ou de uma diminuição de exoneração, que são efetivamente as pequenas empresas. O problema hoje é sempre quando se pensa em questão de diminuição de carga tributária, tem que se pensar nas finanças, né? Ou seja, alguém tem que perder nessa relação. E o Simples, ele contempla os 3 entes tributantes, ou seja, nós temos questões da Prefeitura, especificamente o ISS, nós temos o Estado, do ICMS, e nós temos a parte da União, que contempla os tributos, né, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, e a parte previdenciária. Então eu vejo que determinados avanços que se pretendem com o Simples, os estados e os municípios não querem, por conta de uma questão de finanças públicas, perder. E há um sentido disso aí, né? O que eu tenho observado aí é que tem agora com a 147, se mudou a questão da substituição tributária, tem um projeto de lei que já está aprovado na Câmara, está tramitando no Congresso, Senado, enfim, que os estados já estão tendo uma preocupação com a elevação do limite para 7 milhões e 200, que na realidade, quem ultrapassar os 3 milhões e 600 atuais, sairia do Simples na esfera estadual e entraria no regime normal, conta gráfica, como as demais empresas. Uhum. Então existe essa briga aí, porque ninguém quer perder Claro, recursos, é um excelente benefício. Agora, quando você falou assim, a questão, por exemplo, que nós temos uma legislação bem específica do Simples Nacional. E aí vem a grande questão que todo mundo logo no início questionava, que era o diferencial de alíquotas, se entendendo como bis em idem, já que ele pagava ali, né, no boleto todo mês. E nós temos outra questão que aí eu brigo e vou continuar brigando até que isso seja bem esclarecido judicialmente falando, que é a questão de, no momento de um auto de infração, a empresa do Simples Nacional ser tratada de forma especial, conforme o próprio artigo da lei que diz que ela não sairia e teria que, a multa e toda a alíquota teria que ser utilizada, estabelecida dentro dos anexos, né? Porque ela merece o regime, mesmo em autuação, um regime também especial pela condição de ser uma pequena empresa, né? Como é que você vê essa questão na aplicação disso a até curto e longo prazo? Na realidade, o Estado da Paraíba, 2007, 2008, não me lembro bem aqui, o Simples ele começou a vigência a partir de junho ou julho, salvo engano, de 2006, 2007. O Estado tinha esse entendimento que no caso de omissão de receita, a empresa ela ia ser penalizada com base na tabela do Simples Nacional. Então, houve uma mudança de entendimento, não existe amparo legal, é uma situação que não está definida legalmente, e o Estado ele aplica a empresa do Simples Nacional que venha a omitir um procedimento de fiscalização no caso de auto de infração, ele aplica a alíquota normal do CMS. Exatamente, retira completamente qualquer benefício e trata como e penaliza como se fosse uma empresa normal. Então, na realidade, existe isso, logicamente, no âmbito administrativo, o procedimento é esse, ou seja, a regra
que o Estado utiliza, eu entendo que uma penalidade muito alta, muito severa para as empresas do Simples Nacional. Pois é, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais das outras vantagens do Simples Nacional na questão não só da tributação, mas os próprios benefícios, né, do microempreendedor e do Simples. Não saia daí, fique aqui conosco no programa Café com Direito, conhecendo um pouquinho mais da legislação do Simples Nacional. Estamos de volta com o programa Café com Direito, diretamente da SCA Mobiliário Contemporâneo. E o tema é o Simples Nacional, desoneração da folha, e também a gente vai estender um pouquinho para o microempreendedor individual. Como a gente já falou um pouquinho nos blocos passados com o nosso convidado, o Rogério Fernandes, a gente está aqui querendo discutir mais um pouquinho em relação às mudanças vindouras. E vamos acreditar, né, que tem acontecido cada vez mais. Nós temos aí propostas para aumentar, né, a questão do teto, que é para facilitar, como você mesmo mencionou muito bem, não há a reforma, mas acaba sendo uma mini reforma. Se a gente conseguir estender isso aí, já vai ser um benefício. Já conseguimos grandes benefícios no início do ano, né, em relação a tabelas, que a gente tinha algumas categorias que não entrava e passou a integrar esse sistema. E o que é que a gente, Rogério, pode esperar desse novo projeto, o 448? Na realidade, esse projeto, um ponto que eu acho fundamental é exatamente a ampliação do limite, tanto para a microempresa como para a empresa pequeno porte, que a pequena empresa hoje é um faturamento anual de até R$360 mil, está no conceito de microempresa, e a empresa de pequeno porte, 3.600.000. Pelo projeto que já foi aprovado na Câmara e está tramitando no Senado, esse limite passa para 7.200.000 com previsão de vigência a partir de 2017. E a partir de 2018, esse limite dobra novamente e passaria para 14.400.000, sendo que em relação ao ICMS e ao IPI, se mantém o limite de 3.600.000. As empresas que extrapolassem o limite de 3.600.000, elas permanecem no Simples Nacional. Entretanto, para efeito de ICMS e de IPI, elas vão contribuir como as demais empresas. No caso específico do IPI, que tem um sistema de apuração parecido, idêntico ao do ICMS, seria a chamada conta gráfica, ou seja, tomada de crédito e débito, ou seja, elas permaneceriam aí no Simples Nacional para efeito do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS e a contribuição previdenciária. Ponto de suma importância. E aqui, pela regra aprovada no 448, como você se referiu, os advogados, eles saem do anexo 4 e vão para o anexo 3, ou seja, passa a incluir a contribuição previdenciária, que é aquele questionamento que eu falei agora há pouco para você, que até esse que ano hoje estão no anexo 4 e tem que contribuir por fora do Simples Nacional na questão da Previdência. Então, eu vejo um avanço muito grande nesse sentido, porque entender, Sheila, que o Simples Nacional, com o limite que tem hoje, ele faz com que as empresas fiquem, de certa forma, amarradas em não poder crescer para se ter direito a um benefício fiscal. Ou seja, você limitar a 3.600.000, que é um valor inexpressivo. Ou seja, isso cria uma série de situações que a gente vê no dia a dia, de pessoas que constituem outras empresas, que criam situações paralelas, mais dificuldades, enfim. E não é esse o interesse do governo. Volto mais uma vez à questão de que se aumenta limite, vai haver inicialmente uma perca de arrecadação e ninguém quer perder nesse jogo, né? Seja Estado, Prefeitura. Tem uma situação que não se aplica o caso concreto aqui da Paraíba. Mas você considera que a perda é expressiva? Por exemplo, ao aumentar o teto que passa de 3 para 7, abarcaria mais empresas, como você mencionou, se estiver no lucro presumido, passando para o Simples. Você acha que seria uma perda considerável? A Receita estima uma perca de arrecadação aí em torno de 11 bilhões de reais. Eu entendo que a questão ela é momentânea, né? Mas eu entendo que se você consegue aliviar a carga tributária, naturalmente o empresário ele vai ter uma preocupação de se formalizar. A grande ideia do Simples é essa daí, né? Ou seja,
o risco tributário hoje de você sonegar é muito alto, as penalidades são muito altas. Então, se você tem uma carga tributária razoável, ninguém quer correr esse risco. Essa é a grande realidade. Reinveste dentro da própria empresa. Então, às vezes, o empresário, a questão da sonegação é uma questão de sobrevivência, por uma alta carga tributária. Então, em princípio, você pode ter, numa fase inicial, uma perca de arrecadação, que a Receita estima aí de 11 bilhões de reais, e daí uma certa resistência, né? Já foi... Nessa fase em que eles já vai para 2017, 2018, mas eu creio que isso seja uma coisa passageira e em um curtíssimo prazo, o aumento da arrecadação vai ser natural, porque as pessoas querem crescer. Quem não quer crescer, né? Na realidade, o empresário hoje, a ideia é crescer, ou seja, você não pode pensar em abrir um empreendimento e ficar limitado a um faturamento de 3 milhões e 600 para ter direito a um benefício fiscal. Então, vejo que é uma questão momentânea, que ninguém quer perder, mas que no curto e longo prazo se reverte totalmente e não vejo aí essa perca tão expressiva para o governo. Agora, né, vamos falar só um pouquinho aí, que sobra um tempo, para o microempreendedor individual. Né? A questão mais importante envolvendo o microempreendedor individual são as dúvidas referentes à contribuição previdenciária, que está embutido naquele valor que ele paga mensalmente. Como é esse benefício? O que é que o empreendedor individual, o microempreendedor individual, ele tem de direito nesse benefício? Eu considero o microempreendedor individual um grande avanço na tentativa do governo de legalizar e tirar uma série de trabalhadores da informalidade. Então, a partir do momento que você é um microempreendedor individual, você tem um CNPJ, você pode comprar e aí abre-se um leque enorme de profissionais que trabalham como autônomos, sacoleiras, enfim, uma série de situações. E no tocante a essa questão aí, o MEI ele trouxe uma questão fundamental, Sheila, que dentro do recolhimento mensal, que é um valor até simplório, hoje é 60, 70 reais, existe uma contribuição previdenciária que possibilita para o microempreendedor individual ele ter direito aos benefícios previdenciários. Ou seja, a mulher microempreendedora individual ela tem direito, passa a ter direito ao salário maternidade, o autônomo, o microempreendedor individual ele tem direito ao auxílio doença, tendo algumas carências, algumas situações. Também serve de contribuição para uma coisa que eu acho de fundamental importância, que é a aposentadoria, né? Apesar de algumas pessoas não dar muito valor a pensar no futuro? A pensar no futuro, exatamente. Mas eu costumo dizer que a gente tem vários casos lá de pessoas que hoje estão muito bem sucedidas. Olha, eu não vou contribuir porque é muito pouco. Enfim, essa coisa toda, eu vou aplicar no plano de previdência e você sabe que por uma questão ou outra você entra numa situação de dificuldade, tira esse dinheiro lá da previdência e no final você não vai ter. E quem contribui com o INSS, com a previdência oficial, ele tem garantido, ou seja, se ele chegar na velhice, numa situação difícil, aquele benefício ele vai ter a segurança. Então, além do aspecto de fomentar também, porque quando ele começa um empreendimento como microempreendedor, ele vai sentir o gostinho de ser empresário. Ele vai poder chegar num banco, ter um acesso ao crédito, se bem que o projeto era para facilitar esse acesso, mas de certa forma ainda tem uma certa burocracia. Mas aí ele vai começar a sentir isso do que é o empreendedorismo, e no regime capitalista a gente tem que entender que ninguém nasce para ser pequeno, ou seja, a essência do capitalismo é o empreendedorismo, é você poder crescer, é você poder investir, e o MEI ele tem essa situação. Então eu vejo dois aspectos importantes. Primeiro, esse previdenciário, porque está possibilitando as pessoas no futuro contribuir num valor inexpressivo, hoje com R$44, que está dentro desse composto que eu te falei. Hoje uma pessoa normal, como contribuinte individual, a menor contribuição seria 20% do salário mínimo, que dá aí alguma coisa perto de R$156. Então, assim, o microempreendedor individual, ele tem essa grande vantagem também, sem falar nessa questão também de ser um grande fomento para que ele entenda essa coisa do empreendedorismo e comece a crescer. Entender, a compreender, mesmo às vezes no núcleo familiar, o que é empreender, né, e futuramente ser um grande empresário, já começar organizado, né, com essa questão, isso é importante.
eu, querida, só tenho que lhe agradecer essa participação. Mais uma aula aqui para os nossos assinantes, nossos telespectadores que estão nos assistindo. E eu agradeço novamente, digo que o programa está aberto para que você socialize o seu conhecimento nessa área contábil, que é muito rica para quem está nos assistindo, e é esse o objetivo do programa, que é enriquecer o nosso telespectador de informação. Agradecer a você a oportunidade, sempre um prazer enorme estar aqui falando dessas questões tributárias. Entendo que o Brasil, no momento que passa, apesar das situações, eu acho que precisa se voltar a falar em reforma tributária, se bem que o contexto político ainda não eu acho que é o pior, favorável, não é favorável, mas estou à sua disposição e é um prazer enorme poder estar aqui falar desse tema tão empolgante que é a questão tributária. É isso aí, o programa Café com Direito se encerra agora, mas com a certeza que na próxima semana nós traremos mais conhecimento jurídico para você. Até a próxima semana com o programa Café com Direito.